Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que come este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Hoje é o dia de celebrarmos a ceia. E nós, daqui a pouco, vamos o fazer juntos. Jesus disse: olha, façam isso em memória de mim. Façam isso repetidamente. Mas façam isso também conscientes do que estão a fazer. Tudo o que fazemos repetidamente é que tem o poder de transformar a nossa vida, aquilo que se torna um hábito. Mas não no piloto automático, mas conscientes daquilo que nós estamos a fazer. Por isso há muita coisa que o fazemos diariamente, semanalmente. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós não estamos a ser religiosos, porque nós estamos conscientes daquilo que nós estamos a fazer e do valor que isso tem para as nossas vidas. Agora, estes primeiros cristãos, a maneira como eles ceavam ou tomavam a ceia, ela era substancialmente diferente do que nós estamos a fazer ou como nós fazemos nos dias de hoje. Eles faziam o que chamavam a festa ágape ou a festa do amor. E a festa do amor era o ajuntamento de toda a igreja. E o objetivo não era comer e beber. Tanto que no versículo 34, Paulo diz aí, olha, se alguém tiver fome, come em casa. Quer dizer que não vem para a igreja para matar a fome. Ou seja, o objetivo desta festa, da festa do amor, não é matar a fome. Mas também comemos. Mas há um propósito muito superior a esse. O propósito era a unidade, o amor e essa sensibilidade às várias dificuldades que cada um estava a viver. Então,
Quando Paulo diz o propósito desta festa do amor não é comer, ele não está a dizer para não se comer, ele está a dizer que há algo prioritário, nós temos como visão, nós temos como coração algo muito que vai para além do comer e beber. É como quando nós tomamos a ceia hoje, há muito simbolismo nisso, vai para além do comer e do beber, e tudo o que nós fazemos tem uma simbologia. Então, nesta festa que Paulo está aqui a dizer, nisto eu não vos posso louvar, é porque, como em todas as comunidades, há gente mais abastada e gente menos abastada. Então, os mais abastados traziam, e também, como em todas as comunidades, há gente que se conhece há mais tempo e há pessoas que não se conhecem. Conhecem o nome, outros nem conhecem o nome, então há pessoas que se convivem. Então aqueles que eram conhecidos, conviviam, etc., e eram abastados, eles juntavam-se aqui numa mesa, e eles punham lá os camarões, as santolas, o não sei o quê que havia lá, ou seja, eles juntavam lá o seu vinho, porque era vinho, que diz que eles se embriagavam, quer dizer que ninguém se embriaga com Coca-Cola, não é? Então Coca-Cola não era outra coisa qualquer, que fazia rir. E eles estavam ali juntos. E ali juntos eles comiam, eles conviviam, eles estavam na galhofa, eles sorriam, eles contavam. Eu não sei o que é que eles faziam, mas eles estavam ali naquela fanfarra. Eles estavam-se a divertir. Mas ao mesmo tempo na igreja havia os menos abastados. E que, porque se calhar não eram tão conhecidos, não sei. O que é certo que Paulo diz, eu não vos louvo, é porque eles ficavam noutro lugar. A mesa não era tão abastada, a mesa não era tão farta, se calhar não havia tantas gargalhadas, se calhar havia mais dores, havia mais uma série de coisas. Então Paulo estava a dizer assim, olha, nesta atitude eu não vos posso louvar, porque vocês estão a criar divisão. Na verdade, o vosso ajuntamento está a fazer mais mal do que bem. A vossa reunião, ela não está a fazer bem. Era como que nós preparámos a ceia de Natal, mas ao mesmo tempo quem trouxe fica aqui, tem muito, quem não trouxe, pronto, paciência, comes o que trouxeste, quem no outro fica mais ali, não é tão conhecido, a gente não conhece bem, não se fala muito, então aquela pessoa que está ali e passa ali uma noite assim meia humilhada, meia sem jeito. Ou seja, o que é que está a acontecer ali? Discriminação, preconceito. O que é que está a acontecer ali? Indiferença, falta de empatia. O que é que está a acontecer ali? Falta de generosidade. E aí no versículo 17 eu disse, olha, eu tenho-vos a dizer isto e eu não vos louvo. Ou seja, vocês juntam não para bênção, mas para pior. E pior porquê? Porque o vosso culto não está centrado em Deus, o vosso culto está centrado em vós. Vocês quando se juntam, o centro não é Cristo, o centro são vocês. O centro são as vossas necessidades. O centro são... Vocês comem e bebem para se satisfazer, mas a ceia não é para a nossa satisfação. Ou seja, a vossa prioridade são vocês mesmos. A vossa prioridade são as vossas necessidades. E isso é uma lição para nós. O culto, ele não deve estar centrado em nós. Nós não somos o centro. Cristo é o centro. As músicas, as letras, não é que elas podem ser bonitas, as melodias, mas a letra, elas têm que estar centrada em Cristo, porque nós nos juntamos à volta de Cristo, para cultuar a Cristo, para louvar a Cristo, para exaltar a Cristo, para honrar a Cristo, porque não há nome maior do que o nome de Jesus. O foco não somos nós, o foco é Cristo. O louvor não é para nos abençoar a nós, é para abençoar Cristo. O foco é Cristo. Por isso é que ele diz, olha, estás a fazer mais mal do que bem, porque o foco não é Cristo, o foco são vocês. Porque se vocês pensassem em Cristo, vocês pensavam no próximo. Se vocês pensassem em Cristo, vocês pensavam no irmão. Vocês esperavam pelo irmão, mas vocês não esperam. Por quê? Eu tenho fome, não espero por ninguém. É como aquele homem. Ao meio-dia tem que estar o almoço na mesa, quem está, quem não está, tivesse. Claro que ninguém está casado com nenhum homem desses. A vossa reunião faz mais mal do que bem. Por quê? Porque vocês estão reunidos, mas não há harmonia entre vocês. Ou seja, vocês estão juntos, mas ninguém em comunhão. Vocês estão juntos, mas cada um toma a sua própria ceia. Ou seja, é um ato pessoal, particular e individual. E a vossa atitude
ela não é compatível com a ceia do Senhor. O que a ceia do Senhor que representa não tem nada a ver com essa atitude. Ou seja, o Evangelho, ele não é exclusivo, o Evangelho é inclusivo. O Evangelho, ele não espera, o Evangelho abraça. O Evangelho traz para si Jesus, ele abraça, Jesus traz para si, Jesus acolhe. Então, tudo o que for o oposto de expelir, de excluir, a exclusão, né? Colocar longe, não tem nada a ver com a mesa do Senhor, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. O Evangelho é generoso, não egoísta. Generosidade pensa no próximo em primeiro lugar. Tira de mim para dar ao próximo. O Evangelho fala de amor. O amor fala de servir, fala de cuidar, fala de estimar. O Evangelho não divide, o Evangelho une. Então tudo que leva as pessoas a desunirem-se, a se criticarem, a uma série de coisas, vocês não estão a viver o Evangelho, vocês estão a adulterar a mesa do Senhor. Não é porque vocês se juntam e depois levantam, depois da festa agape, levantam um copo, levantam o pão e dizem, vamos tomar em nome do Senhor. Vocês não estão a pensar no Senhor coisa nenhuma. E nisso eu não vos posso louvar. Então é isto que Paulo está a criticar. Ou seja, vocês estão a perverter o culto ao Senhor por causa das vossas divisões. Olha, irmãos, o propósito da festa agape não é comer, nem beber, nem festejar pelo festejar, a alegria pela alegria, não, o comer pelo comer, o beber pelo beber, não. Aqui a partilha do pão e do vinho não é para nossa satisfação. Aqui a partilha do pão e do vinho é uma experiência de unidade do corpo. É uma experiência cheia de simbologia e que se torna um ato profético da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, nos leva, ao tomarmos a ceia, a olhar para 4 lugares. E é isso que vamos falar nesta manhã. Primeiro, olhar para trás. Diga ao irmão ao lado, olhar para trás. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Anuncieis a morte. Paulo está a dizer assim, olha para a cruz. Sim, vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para a cruz. A cruz foi o lugar onde Jesus morreu. E Ele morreu. Por quê? Ele disse, olha, traz isso à tua memória. A morte de Jesus, a cruz. E hoje sim, podes pensar mesmo, eu não coloquei aqui, pronto, mas podes pensar mesmo assim, numa cruz e Jesus lá pendurado, a coroa de espinhos e tudo, sangue a escorrer, pregos naquelas mãos e naqueles pés. Ele está a sofrer por causa de nós. Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer que só havia uma maneira de nos livrar da morte eterna. É com uma morte. E Jesus morreu. Hoje, muita gente está a banalizar a morte de Jesus. Muita gente está a banalizar, tipo, Jesus morreu e tal. Glória a Deus, Jesus quer que a gente tenha vida. Não. Quando nós olhamos para a morte, nós percebemos que quem crucificou Jesus fomos nós. Ai, pastor, não fomos nós, porque nós não estávamos lá. Mas muitas vezes nós faríamos o mesmo hoje que eles fizeram. Porque quem é que é capaz de crucificar um homem como Jesus? Um homem que chega ali a uma festa, não é o primeiro milagre, um casamento. Eles, depois de beber e comer e estarem já alegres, o homem chega e transforma a água em... Ou seja, continua a festa, continua a banda, continua a dança. Mas se calhar alguns de nós chegámos lá, acabou a festa, vocês já não precisam mais vinho, que pouca vergonha é esta, que falta de santidade é esta, que falta de temor é este, vocês já têm vinho a mais, vá, acabou a festa, apaga as luzes, tudo para casa. Claro que vocês não faziam isso, claro. Mas Jesus transforma a água em vinho para aqueles que já estão bêbados e diz, continua a festa. Era um homem bom. Não. Uma mulher é apanhada em adultério, não é? E as trás deviam ser apedrejadas, trazem para apedrejar, para matar a mulher. E ele livra a mulher da morte, do apedrejamento, enfrentando todos aqueles fariseus. O cego de Jericó clama, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele cura aquele homem. Então, Jesus, o que é que ele andou a fazer?
a curar, a abençoar. Uma mãe lá num funeral, tudo lá, o cortejo fúnebre, e ele para o funeral, olha, abre aí o caixão, e ele ora pelo miúdo, e o miúdo fica vivo. Foi este Jesus que nós matamos. E porquê? Porque ele disse, eu sou Deus. Quem vê a mim, quem vê o Pai, vê a mim. Blasfêmia. E prenderam Jesus, chicotearam Jesus, mataram Jesus. Porque às vezes nós também achamos blasfêmia muitas coisas. Então Jesus morreu por causa de nós. Quando eu olho, por que Paulo diz, olha para a cruz? Porque quando eu olho para a cruz, eu tenho esta consciência que eu sou um pecador. E que eu necessitava de um Salvador. Quando eu olho para a cruz fala-nos do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz fala-nos da graça de Deus, favor imerecido. A cruz fala-nos de salvação, nós estávamos perdidos. A cruz fala-nos do perdão, Ele perdoou os nossos pecados e Ele perdoa os nossos pecados. Sempre que alguém se vira para Ele, Ele não está de mão encolhida, Ele está de mão estendida, Ele não está com o ouvido tapado, Ele está pronto a nos ouvir, a nos acolher, a nos abraçar, mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. E isso fala-nos da cruz de Jesus, do perdão de Jesus. Então, Paulo está a dizer assim, olha, tenham essa consciência que quando nós olhamos, quando nós tomamos a ceia, em primeiro lugar nós devemos lembrar da cruz, de Jesus, da misericórdia, da graça, do amor, da reconciliação, da libertação, do favor imerecido dele. Traz isso à tua memória. Não vivas esquecendo isso. Sem consciência do mal, sem consciência do mal que habita em nós, não existe possibilidade de regeneração. Não existe possibilidade de nascer de novo. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, e quando eu olho para alguém que não está a viver agora o que eu estou a viver, eu tenho esta consciência que a única diferença entre eu e ele é Jesus. Eu não sou melhor que ninguém. A única diferença entre mim e aquele homem, pecador, hoje, é Jesus. Porque nós também pecamos. E ele diz, olha. Segundo, ele diz, olha para a cruz, passado. Olha para trás. Para onde? Para a cruz. Segundo, olha para a frente. Porque ele diz assim, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque a grande diferença entre nós e os católicos é que a nossa cruz, ela está vazia. Fala de alguma coisa que aconteceu. Sim, Jesus morreu, mas Ele não permanece morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Nós não nos relacionamos com um Deus morto, nós nos relacionamos com um Deus vivo. Ele está vivo. Diga, irmão, lá, Jesus está vivo. Lembra-te, Ele ressuscitou. Lembra-te, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno. E guarda isto no teu coração até que Ele venha. Ele vai voltar. Diga, irmão, lá, o Senhor vai voltar. O nosso Senhor, Ele vai voltar. Ou seja, vive com essa esperança, vive com esse coração. Vive, irmãos, quando os nossos primeiros irmãos, ou os irmãos do primeiro século, eles evangelizavam, eles falavam de Jesus. A bandeira que eles carregavam não era a bandeira CCBA, não era a bandeira da igreja A, B, C ou D, e eu não sou contra nada disso. Não, eles carregavam uma bandeira. Este Jesus que morreu, que nós vimos subir, Ele virá, Ele voltará, e Ele voltará para duas coisas. Em primeiro lugar, para julgar o mundo, e em segundo lugar, para vir buscar a sua igreja, o seu povo, e nós vamos estar com eles. Essa era a mensagem. Eles viviam e morriam para transmitir essa mensagem.
Ele diz, lembra-te, agora nós não estamos mais lá na cruz. A cruz é importante, claro que sim. Lá eu compreendo, eu tenho a consciência de quem eu sou, pecador, que foi preciso uma morte, mas esse Jesus que morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Que nós precisamos viver com essa esperança, nós precisamos viver com essa mentalidade de vida eterna. Nós não vivemos apenas com o aqui e com o agora, o nosso Senhor voltará. Que nós sejamos que nem aquelas 5 virgens prudentes, não vivamos, igreja, não vives como se isso fosse história da carochinha. Não vives como se isso fosse brincadeira para entreter as pessoas. Não, vive com esta consciência, não é com medo, mas com temor ao Senhor, com reverência, porque um dia nós vamos ter um encontro com o Senhor. Não é só apenas o aqui e o agora. E na verdade Ele também já veio. E Ele está entre nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Ele está connosco. O Espírito foi derramado em nós. Cristo vive em nós. Nós hoje somos o corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está a dizer assim, olha, levanta os teus olhos. Quando estamos perante esta mesa, nós vamos levantar os olhos e olhar para trás e ver a cruz. Jesus crucificado, aquele sangue foi derramado por causa de mim, por causa de ti, por causa do nosso pecado. Segundo, levanta os teus olhos e olha para a frente. E olha para a frente porquê? Porque agora esse Jesus, Ele já não está lá mais pregado na cruz. Ele está vivo. Nós não servimos uma religião. Nós não temos intimidade com dogmas. Nós temos intimidade com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Ou como diz lá em Filipenses, que um dia toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é o Senhor. Terceiro, levanta os teus olhos e olha para o lado. Portanto, meus irmãos, versículo 33. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns. Para eu saber se está tudo pronto, o que é que eu tenho que fazer? Olhar para o lado, olhar ao redor. Não comas a tua comida farta aqui, ou seja, pensando na introdução que eu dei, a festa ágape, a festa do amor. Não comas a tua comida farta aqui, enquanto está gente aqui a passar fome. O que é que o apóstolo Paulo nos está a querer ensinar? Que quando nós estamos diante da mesa, ele está a falar sobre o quê? Sobre generosidade. Ele está a falar sobre o quê? Empatia. Ele está a falar sobre o quê? Solidariedade. Ele não está a falar fazer coisas para pôr no Facebook ou nas redes sociais para os outros verem, não. Ele está a falar, Paulo quando diz assim, olha, não comas indignamente, o que é que ele está a falar? Está a falar dos nossos pecados. Está a falar dos nossos pecados que são individuais, pessoais, particulares. Não. Esses pecados pessoais, individuais e particulares, tu tens que resolver com Deus. Não é no meio da comunidade. Eu posso te ajudar se tu quiseres, claro. Por isso é que nós conversamos, por isso é que nós falamos. Outros irmãos podem te ajudar a levar um tempo de arrependimento. Mas isso não é na comunidade, isso não é para toda a gente. Isso é individual, isso é entre ti e Deus. E o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós vemos pela palavra de Deus, sabemos e percebemos isso. Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que ama. Então, quando Paulo está a falar de não come indignamente, ele está a falar dos pecados que fraturam a comunidade, que fraturam a unidade da comunidade. Sim, é sobre esses pecados que ele está a falar. Ele está a falar sobre esse pecado do egoísmo, que temos aqui o irmão da nossa casa, o irmão na fé, e nós nem sequer preocupamos com ele. Ele está a falar, dizer, aquele está ali, vocês estão aí no bem bom e não são capazes de trazer todos, porque nós somos uma família em Cristo. Ele está a falar desses pecados. E que nós precisamos começar pela nossa casa, porque há muitos pecados, sim, que são fraturantes na sociedade, e aí a igreja deve se preocupar, porque há muita gente com dores do nosso lado, com clamores constantes que são silenciados, que são desconsiderados, que são banalizados, que são colocados à parte. E aí nós como igreja, ele está a dizer, não, é nesses que eu não vos louvo.
Ele não está a falar de pecados individuais, pecados particulares. Tu tens que os resolver com Deus, pedindo perdão a Deus, humilhante na presença de Deus. Ele está a falar desses pecados que estão a afetar a comunidade. Quer dizer, não era vossa responsabilidade. E porquê que ele está a dizer que isso eu não vos louvo? Porque cristianismo é a religião, entre aspas, do nós, não é do eu. Não é esta mentalidade, eu e Deus. Qual eu e Deus? Se ele é o cabeça do corpo, o corpo somos todos nós. Então não há eu e Deus, há eu, Deus e tu. Nós. Que nós possamos trabalhar este tema um dia destes, durante os meses, que é a igreja somos nós. A igreja é nós, a igreja não é eu. A minha necessidade, não. O Pai é nosso. O pão também é nosso. Por isso ele está a dizer, olha, esperem uns pelos outros. Para quê? Para comermos juntos, bebemos juntos. Ou seja, ele está a falar em tudo isto numa atitude simbólica. Ou seja, o pão não se vai tornar o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo, que somos todos nós, podemos tornar pão para quem não tem pão. Eu tenho um desejo. Que nós, como comunidade, começar pela casa, lógico, mas que não haja ninguém da nossa casa que tenha falta de pão à sua mesa. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa responsabilidade. Mas é tão fácil nós, cada um, vivemos a nossa vida. É tão fácil nós estarmos juntos, mas não estamos em comunhão. Estamos juntos, mas não nos apercebemos das necessidades uns dos outros. Estamos juntos, mas cada um por si. É esse pecado que Paulo está a falar. Então ele diz, olha, levanta os olhos e olha para o lado. Porque tudo isto que estamos aqui a fazer tem toda essa simbologia. De nós pararmos e olhar quem está entre nós com necessidade. Esta expressão de uns aos outros, o cuidado não é do pastor, é de todos nós. O pastor tem uma função de liderar-se, mas é um convosco. Temos que cuidar uns dos outros, se preocupar uns com os outros. Não é? Se tu vês que ele não está, ou isto ou aquilo, telefona, preocupa. Mas não é tipo polícia. Polícia, ninguém aqui é da PSP, quem for é lá fora. Não é? É no sentido do cuidado, do amor, do carinho. Ai, olha, este fim de semana fui passear com a família. Olha, glória a Deus, Deus continua a abençoar. Para a próximo fim de semana a gente vê-se. Não é o polícia de criticar, de apontar, de julgar. Porque às vezes nós queremos cuidar do mundo e não cuidamos dos nossos. Às vezes queremos mudar o mundo e não conseguimos mudar o mundo de uma pessoa. E eu creio que às vezes toda essa mentalidade de fazer coisas grandes, mudar o mundo, é porque isso pode ser posto, pode ser dito em números, pode ser posto em fotos, para as pessoas dizer quão grande foi aquele ajuntamento. Que não tem nada contra, pelo contrário. Mas vamos mudar o mundo de uma pessoa, e de outra pessoa, e de outra pessoa, e de outra pessoa. E que Deus nos dê a graça de conseguirmos chegar ao ponto de cuidar de uma cidade, pastorear uma cidade, que não falte pão a ninguém na nossa cidade. Mas antes de chegar lá, há todo um trabalho. Então Paulo está aqui a dizer assim, olha, ao participarmos na ceia, levanta os olhos. Olha para trás, para a cruz, e vê Jesus. Olha para a frente e vive com essa esperança que Ele um dia vai voltar. Olha para o lado e vamos ser sensíveis, solidários, generosos, cuidando uns dos outros. E por último, olha para dentro. Diga-me ao lado, dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, verso 28. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha para dentro. E olhar para dentro não é com esta mentalidade, olha, eu vou olhar para dentro a ver se eu vou comer ou não vou comer. Vamos ler o versículo 28 outra vez, olha lá aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim... Não diz, e veja bem se pode ou não comer. É o que diz?
Não, examine-se e coma. O que é que diz aí? Vamos lá ler. Diz examine-se e coma. Não diz examine-se e veja se pode ou não comer. Não diz examine-se e veja se está preparado ou não. Tipo, eu hoje venho. Não, eu hoje não estou. Hoje não estou preparado para tomar a ceia. Ok. No outro domingo vem e... Não, hoje estou preparado. No dia em que nós achamos que estamos preparados, nós já estamos mal. Porque a Bíblia diz, aquele que não tem pecado é mentiroso. Por isso é que não é se eu estou preparado. Ou seja, hoje estou mais santo. Não. A única pessoa que nos qualifica a chegar a esta mesa é Jesus. Sem Jesus eu não estou qualificado sequer a tomar o pão e a beber o cálice. A única pessoa que nos deu abertura a entrarmos na presença de Deus foi Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele olha-nos através de Jesus. Ele olha-nos através da tal cruz, a tal sangue que está a ser derramado. E foi derramado, e Ele olha para nós. Então quando Ele está a dizer aqui, examine-se o homem a si mesmo, Ele está a dizer assim, olha para a cruz. Olha lá para trás, para a cruz. Para quê? Porque quando tu olhas para a cruz, tu tomas consciência de ti mesmo. Tu não és melhor que ninguém, tu não és mais santo que ninguém, tu não és o super-sumo. Não, nós somos pecadores que carenciamos da graça e da misericórdia de Deus. Quando Ele diz, olha, toma consciência do quê? Alimenta a tua esperança. A vida, Jesus virá. E olha para o lado, ser sensível àqueles que estão à tua volta. Porque quando eu olho para a cruz e eu me vejo como pecador, eu sou capaz de tender e fazer como Jesus fez àquela mulher. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muitos cristãos olham para isso como concordar com o pecado. Mas tem a ver com a misericórdia, a mesma misericórdia que Deus usou para comigo. Eu sei que se eu estou de pé hoje, é pela graça de Deus, é usar da mesma misericórdia para com o meu próximo. Então eu não vou andar aí pela rua arrogante, achar que somos os super-sumos, os sabedores e tudo o resto é pecador. Mas eu vou olhar com misericórdia, com favor, com graça. Dizer, Deus tem misericórdia. Quando Ele diz, comemos em memória, quando a Bíblia diz, olha, vamos comer em memória de Jesus, e diz, examine-se. Aí eu perguntar, quando tu estás com o pão, daqui a pouco com o pão e com o vinho na mão, e se eu te perguntar a ti assim, olha irmão, o que é que tu estás a trazer à tua memória? O que é que está a vir agora à tua memória? Se tu não me souberes responder, quer dizer que tu não tens consciência daquilo que está a fazer. Quando Ele diz examine-se, toma consciência do que é que nós estamos a fazer. Quando Ele diz examine-se, toma consciência. Consciência do quê? Do Cristo crucificado. Toma consciência do quê? Do Cristo ressurreto. Toma consciência do quê? Do corpo vivo de Cristo, que somos nós, para nos amarmos uns aos outros, nos ajudarmos aos outros. Toma consciência e participa na comunhão. Porque nós anunciamos a morte de Jesus ao tomarmos a ceia com a esperança da sua vinda. É como que a ceia é o elo de ligação entre as duas vindas de Jesus, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Por isso nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. É como aquelas 5 virgens que elas estavam à espera do seu noivo, elas estavam com o seu à espera, e quando digo espera é nesse sentido que há uma promessa, e se há uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa. Então que nesta manhã nós possamos nos apresentar perante a ceia, trazer à nossa memória e refletir, levantar os olhos para trás e ver a cruz
E ao ver a cruz eu me identifico. Sou um pecador. Por isso Jesus morreu por mim. Olha os teus olhos para a frente. E quando eu contemplo a frente há uma promessa. O meu Senhor voltará. Ele não está mais morto naquela cruz. Ele ressuscitou. Olha para o lado. Levanta os teus olhos e olha. Não sou eu, somos nós. O meu irmão, a minha irmã, o meu próximo. O Evangelho de Jesus os abraça, o Evangelho de Jesus o inclui, o Evangelho de Jesus é generoso. Então é assim que nós vamos viver, é assim que nós vamos discernir a mesa do Senhor, discernir o corpo de Cristo. Não vamos escandalizar a mesa do Senhor, porque vamos abraçar, incluir e não excluir. E eu levanto os meus olhos para mim mesmo. E eu quero tomar a ceia consciente do Cristo morto por mim, do Cristo ressurreto, do Cristo que abraça e do Cristo que me perdoou e que me tornou uma nova criatura em Cristo Jesus.